Este é o programa Empreender Tecnologias. Vamos agora para a segunda parte do bate-papo entre a professora Daniele Bofo, que é a coordenadora do curso de produção sucroalcooleira. Ela está lá com o Silvio Andrietta. Ele é mestre e doutor pela Unicamp e lá da Chopelândia, em Valentim Gentil, nos dá essa generosa entrevista que, sem dúvida nenhuma, para você que está em casa, está sendo muito esclarecedora. É com você, Daniele. Oi, Ramon, voltamos para o segundo bloco para a gente conversar um pouquinho com o Silvio Andrietta a respeito da fabricação de álcool de segunda geração. Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre essa nova tecnologia de produção de etanol, que é o etanol de segunda geração. O que você entende por isso? Qual o futuro que se espera dessa tecnologia? Ok, Dani. Bom, primeiro, para a gente falar de álcool de segunda geração, nós temos que levar em consideração alguns fatores que são importantes, né? Quer dizer, para a fermentação alcoólica, quais são as matérias-primas que nós podemos utilizar para a produção de etanol? Tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa a sacarose. Tá? A sacarose é um polissacarídeo, na verdade é um disacarídeo, né, formado por uma molécula de glicose e frutose. Tá? E ela pode ser facilmente quebrada quando nós utilizamos uma enzima que a própria levedura tem, que é chamada invertase. Portanto, eu não preciso fazer nenhum pré-tratamento nos sacarídeos presentes nesse meio. Por quê? Porque a própria levedura faz essa eliminação, faz essa hidrólise, tá? E ela consegue consumir tranquilamente. Quando eu trabalho com milho, né, amido, tá? A levedura pode consumir a glicose e transformar em etanol. Ela não tem amilase nem glicoamilase, portanto eu tenho que fazer um pré-tratamento no milho para fazer com que o amido se transforme em glicose, tá certo? E então possa ser convertido pela levedura. Tá? Então ele já é um pouco mais complexo do que o álcool de sacarose, como a gente está acostumado aqui no Brasil, que a gente utiliza aqui no Brasil. O lignocelulósico, né, o álcool de segunda geração, a lignocelulose é uma matéria-prima um pouco mais complexa. Tão complexa que geralmente ela está presente onde? Nas estruturas das árvores e tudo mais. Então é uma estrutura de suporte, ou seja, é uma estrutura extremamente rígida. Tá? Para você hidrolisar esse material é extremamente difícil. Tá? Se fosse fácil, nós não teríamos as árvores, nem a grama, nada. Tá? Tudo seria facilmente consumido por micro-organismos. Tá? Então, quando a estrutura é mais difícil de ser quebrada, você gasta muito mais energia. Tá? Então, o problema da produção de álcool de segunda geração, ou seja, de resíduos de material celulósico, né, é mais complexo, porque você gasta muito mais energia na preparação do material que vai ser fermentado. Tá? Nesse material lignocelulósico nós temos três componentes principais: a lignina, tá? A celulose e a hemicelulose. Tá? A hemicelulose, quando hidrolisada, ela me dá uma pentose, que é um açúcar de 5-carbono que é difícil de ser consumido. Quer dizer, as leveduras Saccharomyces não consomem esse tipo de açúcar. Tá? Depois, a celulose, quando hidrolisada, me dá a glicose. Tá? E a lignina, se bem separada no processo de pré-tratamento, você pode usá-la como combustível nas caldeiras. Tá? Normal, como a gente faz hoje com o bagaço. Então, qual que é o problema? A quantidade de energia que eu gasto para conseguir a glicose e a xilose, que vão ser os açúcares que vão ser transformados em etanol. A glicose facilmente é transformada em etanol, tá, por qualquer levedura nossa que tem aqui, que nós usamos hoje normalmente aqui no país. A hemicelulose, que dá a xilose, tá certo, que é um açúcar de 5-carbono, não é consumido por essa levedura nossa. Então o que nós temos que fazer? Ou trabalhar com uma outro tipo de levedura, tá certo, uma píquea ou qualquer outra que possa consumir esses açúcares, e elas são muito pouco eficientes nisso, tá? Ou então você tem que trabalhar com micro-organismo geneticamente modificado, tá? Que são os GMOs. Tá? Hoje, nas plantas que estão sendo instaladas no Brasil, nós estamos trabalhando com GMO. Tá?
Então é muito mais difícil você trabalhar com esse micro-organismo. Tá? Você precisa, ele tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, eu acho, né? Tem um problema de biossegurança e etc, que só o registro do micro-organismo leva mais de um ano. Tá? Então hoje, qual que é o problema que nós temos? A matéria-prima, quando eu uso resíduo de alguma coisa para fazer álcool, a matéria-prima é barata. Mas tá, eu tenho que coletar esse resíduo, tenho que levar até a planta, e aí eu tenho que transformar esse resíduo em algo que seja fermentecível, né, ou num açúcar que a levedura possa consumir. Tá? Então isso custa dinheiro. Tá? E o processamento é muito mais caro que o nosso. Tá? Hoje o processamento para fazer o álcool de primeira geração de sacarose deve estar uns 20 centavos. Tá? Para o material lignocelulósico nós não temos o preço ainda, porque a primeira planta vai partir agora em julho, no final de junho, início de julho. Na semana que vem que eu vou estar indo para essa unidade para partir. Tá? Então ainda é uma incógnita para a gente quanto vai custar produzir 1 litro de álcool. Tá? Utilizando esse tipo de matéria-prima. Tá? Se conseguirmos fazer com que esse álcool de segunda geração fique mais ou menos, ou equivala ao preço do álcool de primeira geração, tá? Eu acho que é um caminho bastante interessante que as usinas de açúcar e álcool vão ter que trilhar, obrigatoriamente. Por quê? Porque aí você, com menos terra, você vai fazer muito mais álcool. Silvio, eu só queria que você esclarecesse para o pessoal em relação ao custo de produção, ao custo do etanol hoje que vai para o mercado. Como que funciona isso? Ok. Normalmente a gente fala alguns indicativos, né? Mas isso depende muito da unidade, se ela faz açúcar ou se ela faz só álcool e etc. Mas o processamento do álcool, ou seja, depois que ela entrou na usina, até sair como álcool, ele varia aí de 20 até 30 centavos por litro, só o processamento. Tá? Depois você tem mais a matéria-prima, que dependendo da distância, né, ela vai de 60 até 75 centavos a tonelada, a cana em relação ao álcool, né? Ou seja, a matéria-prima em relação a 1 litro de álcool. E depois você tem todas as despesas, que é a parte administrativa, impostos e etc, etc. Então, o álcool, ele sai acima de R$1, pode chegar a 1,15, dependendo da eficiência da planta em fazer a transformação. Tá ok? E como você enxerga, só para acabar a nossa entrevista de hoje, como você enxerga a relação da universidade com a empresa? Porque você mesmo no bloco anterior falou a respeito de encontrar mais doutores dentro de uma indústria fora do país do que doutores dentro de uma universidade, né, aqui no Brasil. Isso ocorre também pela própria estrutura do país, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma ótima relação entre universidade e empresa. Portanto, a inovação é muito grande lá. China também, tá certo? Japão nem se fale. Tá? O Brasil é muito carente disso. Tá? E a culpa é dos dois lados. Tá? O empresário não quer investir em pesquisa, tá certo? E, geralmente, o professor universitário também não quer se envolver muito ou não quer ver sua pesquisa aplicada. Tá certo? Eu acho que ele faz pesquisa para publicar trabalhos científicos. Tá? Então é muito difícil a gente ver essa integração. E a culpa é dos dois, tanto do empresário quanto da universidade. E mais ainda, acho que como eu trabalhei muito na universidade, eu vejo isso. Às vezes, dentro da universidade, nós não vemos a necessidade do setor produtivo. Porque nós não estamos focados aí com isso, né? Nós estamos focados em formar o aluno e só, tá? Ou fazer a nossa pesquisa ali de bancada. Então, falta essa interação. E quando falta essa interação, não se tem inovação. Se não se tem inovação, o país fica estagnado, como o nosso fica sempre, dependente das tecnologias que vêm de fora.
Então fica a dica para o pessoal que está nos ouvindo para vir fazer os nossos cursos de tecnologia, que na verdade são cursos bastante aplicados para a indústria, que traz as inovações, os nossos professores estão atuantes no mercado, então eles estão sendo qualificados para trabalharem junto à indústria, e os empresários que acharem a necessidade dos nossos docentes irem até lá para auxiliarem no processo através de alguma pesquisa, fica aí também a dica para nos procurar. Obrigada, Silvio, por essa entrevista fantástica. Ramon, é com você. Pois é, foi uma experiência muito legal essa, de podermos conversar com vocês aí direto da Shopelândia, trazendo tantas informações extremamente importantes para os nossos telespectadores. Valeu muito, um abraço para você que de casa nos acompanhou, agradeço os esforços da nossa equipe toda aqui da TV Unifeb, que se deslocou para lá para fazer esse trabalho, nosso agradecimento mesmo para todos. Na próxima semana, o programa Empreender Tecnologias volta com muito mais novidade para você. Tenha uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!